Vamos continuar aqui na ministração da Palavra de Deus. A gente tem caminhado, na carta de 1 Coríntios, e a gente tem um lado bom e um lado ruim de fazer essas mensagens positivas. Eu acho que na verdade são todos lados positivos, mas às vezes pode ser um pouquinho complicado. O lado positivo é sempre que a gente vai a partir da palavra, ministrar aquilo que o texto diz. A gente vai para o texto, e o texto é quem vai falar conosco, é o texto que vai trazer as suas aplicações, é o texto que vai fazer as suas chamadas, puxadas de orelhas, ou o abraço, quando tem que abraçar o texto, mas a gente não escolhe o texto, diferente de, às vezes, quando a gente está fazendo temas, ou que a gente escolhe pregar temas específicos, onde muitas vezes a gente acaba escolhendo temas que a gente gosta mais de pregar, ou que a gente acha que é relevante para aquele momento da igreja, Então a gente pode ser um pouco mais seletivo naquilo que a gente quer pregar. Quando a gente traz a mensagem positivamente, às vezes a gente se depara com alguns textos espinhosos, textos um pouco complicados. E hoje a gente vai trabalhar um desses textos, é o texto de 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai lendo aos poucos, eu não vou ler todo o texto. Gostaria de orar nesse momento para que Deus nos dê sabedoria para falar da sua palavra e falar de uma forma fiel e de uma forma realmente que a gente venha fazer a aplicação dela de uma forma fiel realmente e aquilo que a palavra quer falar aos nossos corações. Pai, eu quero orar nesse momento e colocar, Jesus, a tua igreja, nós, diante do Senhor e diante da tua palavra, Pai. A tua palavra já revelada, a tua palavra inspirada pelo teu Espírito, que o Senhor ilumine os nossos corações. Nós cremos que não há trechos que são inspirados e outros não são inspirados. Todos são inspirados pelo teu Espírito Santo. Então todos eles possuem, ó Deus, Pai, o teu selo, aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja, a vida que o Senhor quer proporcionar aos corações da comunidade. Por isso eu quero orar para que o Senhor me dê sabedoria, para que eu consiga comunicar aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Da mesma forma que o Senhor nos dê, ó Deus, receptividade para receber a tua palavra, ó Deus Pai, porque é a tua palavra e nós precisamos ouvi-la, colocar no nosso coração e obedecê-la, Pai. Por isso nós queremos orar e nos colocar diante do Senhor. Amém. Alguns dias atrás eu ouvi a história de um pastor. A gente vai falar hoje sobre a disciplina na igreja, Já colocaram o tema ali? A disciplina na igreja. Então, alguns dias atrás, eu ouvi a história de um pastor que era extremamente rígido na disciplina de seus membros e com a sua família. E um dia esse pastor, extremamente rígido, ele estava reunido em casa com a liderança da igreja. Em certo momento da reunião, a sua esposa se aproxima desse pastor e sussurra algo no seu ouvido. A filha do pastor que estava em casa havia cortado a ponta dos seus cabelos. O pastor, indignado com a postura da sua filha, sobe no quarto para descobrir que ela havia cortado a ponta dos seus cabelos. Extremamente furioso, o pastor disciplinou a sua filha com uma surra que deixou a menina roxa. Dizia a ele: você está envergonhando o meu ministério e você está envergonhando essa família, a nossa igreja. Depois disso, ele desce, continua a reunião e após um tempo de reunião, a esposa vai até ele desesperada. A filha havia ateado álcool no seu corpo e havia se queimado inteira, levando ao suicídio. Esse é um caso de uma disciplina extrema, muito rigorosa, que fez com que a própria filha daquele pastor tirasse a vida. Recentemente eu li um livro de Scott McKnight, chamado Uma Igreja Chamada Tove, uma igreja chamada de boa. Tove é a palavra boa no hebraico. No qual são apresentados diversos exemplos de comportamentos e características de igrejas tóxicas. A gente está com essa palavra, está no vocabulário nosso. E alguns exemplos dessas igrejas tóxicas que nós temos e que o pastor McKnight relata várias igrejas lá nos Estados Unidos.
ele fala sobre igrejas onde possuem uma liderança autoritária, pastores e líderes que exercem o poder de forma abusiva, manipulando e controlando a congregação. Nesse sentido, o pastor enumera um número bem grande de histórias reais que aconteceram nas comunidades e que pessoas se afastaram das igrejas, pessoas se afastaram de Deus, né? Muitos realmente desandaram, alguns até questão de suicídio, né? E alguns elementos o livro traz em comum nessas igrejas que são chamadas de igrejas tóxicas ou igrejas com uma manipulação ou com uma disciplina muito rigorosa. Controle excessivo dos seus membros, líderes autoritários que exercem um controle sobre a sua congregação de uma forma unilateral, sem diálogo e sem participação dos seus membros, manipulação emocional e espiritual dos membros da igreja, onde os pastores usavam do seu poder para uma obediência cega daquela igreja, de forma que aquela igreja ela se submetia e muitas vezes emocionalmente, né, muitas pessoas eram abaladas e às vezes passavam até por problemas de saúde emocional. Além de medo, intimação muitas vezes por parte de liderança, e a gente talvez que é crente há mais tempo, já sabe de algumas histórias de igrejas e pastores assim, né, que utilizam o poder e a manipulação para o controle excessivo e também para uma disciplina exagerada dentro da igreja, né? Esse tipo de comportamento, ele normalmente também vem com uma restrição de informação, os membros não participam de todo o fluxo da igreja, porque o pastor precisa ter o controle da igreja, além da desvalorização e desqualificação do outro, para que eu seja melhor e eu tenha esse poder sobre o outro. E por fim, né, a ausência de uma prestação de contas da igreja na sua transparência, seja naquilo que acontece dentro no púlpito, aquilo que acontece nos bastidores. E a gente ouve de algumas igrejas que depois, às vezes, aparentemente estão abençoadas, mas o bastidor, às vezes, daquela comunidade é um bastidor extremamente sujo, né, onde se usa de autoritarismo e tantos outros controles excessivos. Esse é um lado da moeda, né, a disciplina que dada de uma forma exacerbada. No outro lado da moeda, Paulo, ele relata agora aqui em 1 Coríntios 5, o contrário do que foi dito até aqui. O problema da igreja de Corinto não era o poder autoritário, mas a relativização do pecado e a falta da disciplina na comunidade. É o contrário, igrejas permissivas, igrejas onde o pecado ele é escanteado, ele é visto, né, mas ele muitas vezes ele é ignorado pela comunidade, a fim de que as pessoas continuem na igreja, vivendo a sua vida, mesmo que ela viva a sua vida de uma forma toda errada, não tem problemas. Mesmo que ela esteja na liderança, mas está vivendo uma vida toda torpe, não tem problemas, né? Muitas vezes, então, de um outro lado da moeda, a gente tem a falta de disciplina e a falta de autoridade, que também causa uma certa permissividade no corpo de Cristo, agora eu falei que nem carioca, né? No corpo de Cristo. E a igreja de Corinto, aqui os cristãos se orgulhavam da sabedoria do mundo, da retórica, da fartura dos seus dons. E eles se dividiam em partidos, né, por conta disso. No entanto, eles se uniam para uma coisa, só que para uma coisa errada. Eles se uniam para permitir que o pecado continuasse dentro daquela comunidade. Paulo discorre acerca de um membro daquela comunidade, e é isso que a gente vai conversar hoje, um jovem que tinha relação sexual com a própria madrasta. Pecado que para Paulo era até mesmo inadmissível entre os não crentes, quiçá entre aqueles que estavam dentro da comunidade cristã. No entanto, eles permitiam essa infâmia dentro da igreja e dentro da comunidade. O texto alerta para a santidade de Deus e para a santidade da sua igreja, a necessidade do enfrentamento do pecado, da exclusão do pecador não arrependido, a fim de que, quiçá, este se converta e alcance a salvação, o perdão e a reconciliação na comunidade.
A alerta de Paulo serve tanto para as igrejas extremamente rígidas no tratamento do nome de Jesus, né, que matam não só o corpo, mas também a alma, como o relato daquele pastor com a sua filha, né, e eu ouvi essa semana essa história, não sei se ela é verídica, mas acredito que seja, né, a autora estava falando sobre essa história. Nossas igrejas, elas devem ser um lugar de compaixão, de perdão, de amor, de bondade, de reconciliação. Este é o caminho, né, que o Scott McKnight ele toma no seu livro, né, uma igreja chamada de Tove, uma igreja boa, uma igreja da bondade, uma igreja que chama para reconciliação em meio, muitas vezes, a pessoas que foram abusadas pela sua liderança, né, e outros que foram abusados pela falta de liderança, né, levando à indisciplina e ao pecado de uma forma desregrada dentro da comunidade. Em nome dessa rigidez, muitas igrejas, e a igreja historicamente, cometeu muitas injustiças, condenações e atrocidades, levando homens e principalmente mulheres e escravos e pessoas, às vezes, que eram condenados pela igreja a atrocidades que literalmente mataram o corpo, mataram a alma daquela pessoa e abusaram, né, daquela pessoa. E claro que a igreja ela precisa ser uma igreja de reconciliação, né, e a sua história, muitas vezes manchada por essas histórias, elas precisam sim ficar na nossa memória, a fim de que a gente, na igreja hoje, seja uma comunidade, sim, de disciplina, mas uma disciplina nem exacerbada e nem uma disciplina ou uma indisciplina, né, uma falta de disciplina, mas uma disciplina que seja bíblica. Nós vivemos hoje num tempo de relativismo, né? O Michel Foucault, um filósofo, ele disse que na época dele ele escreve os seus livros sobre poder, sobre autoridade, e ele fala que a geração mais antiga era a geração do controle, a geração da autoridade, do poder, e alguns dos senhores talvez tiveram pais que foram assim, extremamente rigorosos, pais extremamente rígidos no tratamento e na disciplina. O que acontece é que essas crianças que sofreram e que foram, de certa forma, enrijecidas por essa disciplina, não queriam passar esse tipo de educação para os seus filhos. E então foram para o avesso, né? E criaram então filhos que foram filhos então de uma geração agora da permissividade, né? Que tudo pode e que a criança, o jovem é livre para viver a sua vida, para escolher aquilo que ele quer viver, deixando ele então ao bel prazer, né? Então a gente vê dois extremos extremamente errados, né? Dois extremos que são totalmente contrários à vontade de Deus. Hoje eu estava assistindo uma pregação do Russell Shedd, né, falecido Russell Shedd, grande biblista, pastor, né, batista, e tem até uma Bíblia, né, Bíblia Shedd. E o Russell Shedd, nessa pregação de 8 anos, pelo menos foi postada 8 anos atrás no YouTube, ele cita 3 tipos de disciplinas, que tem a ver com aquilo que a gente está falando, né? A disciplina extremamente rigorosa, que não é a disciplina bíblica, né? A disciplina que muitas vezes mata a pessoa junto com o seu espírito. A disciplina relaxada, que é a disciplina também que é relapsa, e que não disciplina, na verdade, cria uma geração indisciplinada, né? E a disciplina bíblica, né, que é aquela que preserva a palavra de Deus. E ele, acerca dessa disciplina bíblica, ele cita ali 9 razões dessa disciplina, né, 9 coisas ou elementos que essa disciplina ela produz na igreja. Primeiro, uma disciplina bíblica, e a gente vai ver que o texto ele vai chamar atenção para isso. Uma disciplina bíblica, ela produz santidade na igreja. Ela precisa produzir uma igreja de pessoas que são santas, pessoas que são puras, pessoas que são modelos, pessoas que seguem a Jesus. E claro que essa santidade não é a santidade utópica de quem nunca peca, mas de pessoas que lutam contra o pecado e lutam a cada dia para manter a santidade, porque servimos a um Deus santo. Então, essa disciplina deve produzir uma igreja que seja santa, uma igreja que mantenha a paz, né, com todos, uma igreja onde não se tem disciplina. Para o Russell Shedd, terceiro ponto, é uma igreja que ela não cresce, né, porque ela ignora preceitos que precisam ser
vistos, e ela muitas vezes disciplina em lugares onde não deveria ser disciplinado por conta de um legalismo, né, por conta de uma visão deturbada do Evangelho, né, pessoas são muitas vezes disciplinadas de uma forma muito rígida, né, e a igreja então, uma disciplina não bíblica, ela não consegue crescer. A disciplina para o Russell Shedd deve vindicar, né, a honra de Deus, né, para que serve a disciplina? A gente vai ver no texto de hoje que é para isso, né, além de produzir santidade, manter a paz, de fazer com que a igreja cresça de forma uniforme, né, a disciplina, ela também honra a Deus, porque ela faz com que o nome de Deus seja honrado. Além disso, a disciplina séria e bíblica evita que outras pessoas dentro da comunidade queiram ou reproduzam aquele pecado feito naquela comunidade, né? Então, quando alguém é disciplinado, né, de uma forma séria, e aqui talvez todos nós em algum momento já fomos disciplinados, né, ainda que não seja de uma forma punitiva, né, porque a disciplina às vezes a gente enxerga só de uma forma punitiva, mas a disciplina pode ser uma instrução, um guiar você acerca de um problema, de algo que você está passando, né? E quando somos pessoas indisciplinadas, nós não damos ouvidos àquilo que a comunidade, que Deus ou que a igreja nos diz. Mas pessoas disciplinadas, elas querem viver para o Evangelho. Então o pecado deve ser motivo de vergonha própria e vergonha para aquela comunidade. Então aquela igreja junto procura crescer, né, e crescendo em santidade diante de Deus. A disciplina correta, ela evita a ira de Deus, porque Deus, ele olha para uma comunidade que se arrepende. E assim, então, a disciplina também produz um arrependimento verdadeiro, né? A disciplina deve produzir não apenas uma obediência, mas um arrependimento. Porque não adianta a gente apenas obedecer a disciplina sem que haja um arrependimento por aquilo ou pelo motivo pelo qual a pessoa está sendo disciplinada. Além disso, a disciplina cria responsabilidade antes que fique muito tarde. E aqui o texto de 1 Coríntios é um texto onde já é tarde, né? E Paulo, ele pede a expulsão de uma pessoa da igreja. Literalmente ele diz que aquela pessoa deveria ser entregue a Satanás. A gente vai ler o texto. É um texto bem pesado, né? Paulo pedindo então a excomunhão daquele membro. Mas esse é um caso extremo de disciplina. A disciplina acontece de muitas formas, e esse é um caso extremo de alguém que foi insubmisso, que não ouviu, não quis se arrepender, não quis continuar na mesma vida, né? Então é como se Paulo estivesse falando, você não pertence mais a essa comunidade, porque você não vive como essa comunidade, você não vive os padrões de Jesus, né? Então se entregue ao pecado, e quem sabe assim, um dia Deus há de salvar a sua alma, né? Paulo então entrega aquele indivíduo a Satanás. E uma igreja que não disciplina é uma igreja que não cumpre a sua missão. Então vamos para o texto, a partir do versículo 1, e a gente vai conversando, né, bem rapidamente sobre o texto e aprender algumas verdades das Escrituras acerca da disciplina na igreja e a importância da disciplina na igreja. A gente vai ver que disciplina não é apenas, às vezes quando a gente fala de disciplina a gente tem a ideia de colocar alguém de banco, né? A disciplina não é colocar alguém de banco, existem vários tipos de disciplina, né? O Paulo, ele fala de um tipo de disciplina, que é o que a gente chama de uma disciplina cirúrgica. É um corpo, e dentro daquele corpo você tem uma célula cancerígena, que ela está crescendo, e a fim de que aquele câncer não cresça no corpo, o que é feito? É removido o câncer. Então é uma disciplina cirúrgica, a fim de que aquele câncer não afete todo o corpo, não afete toda a comunidade. Então esse é o propósito da disciplina cirúrgica que a gente vai ver, mas existem outros tipos de disciplina. Versículo 1, Paulo começa dizendo então, assim, ouve-se por aí que existe entre vocês imoralidade. E a imoralidade, deixa eu aceitar um pouquinho de água. E a imoralidade tal, como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, alguém que se atreva a possuir a mulher de seu pai. E isso me assusta nesse texto, porque quando a gente começou essa série em 1 Coríntios,
a gente viu que a igreja de Corinto é uma igreja que vive numa metrópole, numa cidade muito grande, e nessa cidade muito grande, na cidade de Corinto, ali você tem o templo de Afrodite, lembra disso? Aonde nesse templo de Afrodite existiam as sacerdotisas cultuais, e essas sacerdotisas, elas cultuavam a Afrodite, né, por meio da imoralidade sexual, né, desciam lá e literalmente, né, por meio do ato sexual, adorava esses deuses, a Afrodite. Além disso, você tinha lá o templo também de Apolo, né, onde também se eram feitas imagens de genitálias para a adoração desse Deus, né. Então, a gente tem um local na igreja de Corinto extremamente imoral aos padrões bíblicos, extremamente contrário. E aí Paulo olha para essa comunidade e diz assim, olha, ouve-se que há entre vocês uma imoralidade que nem entre os gentios existem, nem entre aqueles da cidade de Corinto que fazem tudo isso existe, mas dentro da comunidade, dentro da igreja existe isso. Ele fala, isso é alguém que se atreva a possuir a mulher de seu pai. O termo utilizado para imoralidade é o termo porneia, aqui, que tem a ideia de uma imoralidade, ou tudo aquilo que vai contra a ideia de pureza sexual, né? O termo porneia, ele é um termo geral, que pode significar tanto a ideia do adultério, da fornicação, de relações ilícitas fora do casamento, qualquer tipo de imoralidade sexual, né? Qualquer tipo de imoralidade sexual, esse termo ele abrange. Ele está falando, olha, na igreja existe então essa imoralidade sexual. E a explicação aqui é que alguém, um jovem, possivelmente está tendo um relacionamento com a sua madrasta. E por que a gente sabe que é a madrasta e não a mãe, né? Uma vez que fala aqui que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Porque quando a gente vai lá em Levíticos, capítulo 18, versículos 7 e 8, né, a gente tem ali a ordenança contra o filho ter relação com a madrasta e com a mãe, né, a proibição para ambos. Mas lá em Levítico, o autor diz assim, versículo 8, não tenham relação com a mulher de seu pai, esse é um direito que tem apenas o seu pai. E aí no versículo 7 diz, não envergonhe seu pai tendo a relação com a própria mãe. Então o autor ele faz a distinção entre mãe e a mulher de seu pai. A mulher de seu pai que provavelmente é uma madrasta, né? Então tem esse indivíduo dentro da comunidade que está tendo relação, está tendo um relacionamento junto com a própria madrasta, né? E nem mesmo as leis romanas e as leis gregas olhavam para esse tipo de relacionamento de uma forma positiva, né? Ou permissiva, né? Vamos dizer assim. Quanto menos o judaísmo, né? Que isso era algo abominável para Deus. E é isso que o Paulo está falando. O que está acontecendo entre vocês não é aceito nem entre os gentios. Nem entre os gentios isso acontece, né? Alguns vão sugerir que o filho estava tendo relação com a sua madrasta por questões financeiras, a fim de que a madrasta não perdesse a herança, né? Então, provavelmente uma mulher abastada, um menino também que tinha as suas posses, então para a riqueza manter na sua família, o pai havia morrido e possivelmente esse filho tinha essa relação com essa madrasta, né? Então é isso que está acontecendo nessa igreja, ou seja, além de uma questão aqui de moralidade sexual, há toda uma questão de poder, de luta por dinheiro, né? Toda uma questão imprópria para aqueles que se dizem filhos de Deus. Então aqui, nós temos então, nesse versículo 1 aqui, essa relação desse sujeito, né? E o verbo utilizado aqui é o verbo possuir, né? Como se isso já estivesse acontecendo há certo tempo, né? E não uma relação corriqueira, mas que talvez estivessem realmente tendo um relacionamento, né? Alguns chegam até a dizer que talvez ele tenha até se casado com a própria madrasta, mas isso é só conjectura, né? De fato, o que a gente tem aqui é que tem um indivíduo que está tendo relação com a própria madrasta, né? E no contexto judaico, né, nós vemos aqui que esses são motivos de expulsão de pessoas dentro de uma comunidade, né? Existiam alguns motivos
que alguém poderia ser expulso da comunidade judaica. Primeiro, alguém que quebrava a aliança poderia ser expulso da comunidade judaica. Segundo, alguém que tinha uma culpa no homicídio ou algo que havia acontecido. E terceiro, a falta de manutenção da santidade. A gente vai ver que Paulo, ele pega esses 3 princípios para falar justamente a disciplina a este indivíduo. Israel aqui é chamado como uma comunidade que é chamado a santidade. Por 6 vezes, Paulo aqui, ele indica que esse indivíduo que está fazendo algo na igreja, ele precisa ser expulso. E a gente vai ver por que ele toma essa atitude tão drástica, muitas vezes que a gente considera drástica, né? Depende do ponto de vista, mas que a gente pode considerar como drástica, né? Entregar o indivíduo ao próprio Satanás. E aqui, o versículo 2, ele continua dizendo assim: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez essas coisas. De fato, a comunidade de Corinto é uma comunidade orgulhosa, a gente viu isso. Eles se orgulhavam pelos seus retoricistas, se orgulhavam pelos seus dons, né, se orgulhavam de tantas coisas. Aí Paulo olha para eles e diz: vocês realmente são cheios de orgulho, né? Vocês andam cheios de orgulhos, quando vocês deveriam ter lamentado. E o termo utilizado para lamentar aqui é o termo de alguém que chora no funeral. É como se Paulo está falando: isso está acontecendo entre vocês, não é motivo de orgulho, não é motivo para vocês ficarem brigando entre vocês, quem é o pastor aqui, se é Paulo, se é Apolo, né, Cefas. Olha o que está acontecendo dentro da comunidade de vocês, Paulo está falando, e vocês estão se orgulhando, quando vocês deveriam ter se lamentado disso, e tirado dentre vocês aqueles que fazem tais coisas. Martin Luther King Jr. diz que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? E é o que está acontecendo aqui, uma comunidade que professa a fé em Jesus, que se silencia diante do pecado, que se silencia diante de uma situação que tem afetado aquela comunidade. Aquele homem deveria ser tratado, tanto porque ele deveria ser tratado, quanto também porque a comunidade seria afetada caso aquele homem não fosse tratado. E é isso que Paulo vai falar, né? Que aquele fermento, né, ele vai levedar toda a massa, ele vai influenciar todo o corpo. O orgulho na igreja havia levado não apenas a divisões, mas também a permissividade quanto ao pecado. O pecado deveria promover tristeza na congregação, mas Paulo diz que eles estavam e andavam orgulhosos. Eu não sei se eram orgulhosos do pecado, né? Mas estavam orgulhosos quando eles deveriam, né, estar se lamentando por aquela situação dentro daquela comunidade. 2 Coríntios 7:9 diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. É isso que Paulo está falando, né? O sentimento de vocês deveria ser de tristeza, e essa tristeza que produz um verdadeiro arrependimento. Olha o que diz lá: mas agora não me alegro, não porque vocês ficam tristes, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Paulo está falando assim: olha, a tristeza de vocês é alegria para mim, mas não porque eu estou me alegrando na tristeza, mas porque a tristeza causada em vocês produziu arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, a fim de que da nossa parte não sofresse nenhum dano, ao contrário desse homem, né, que agora ele se alegrava e se orgulhava, mas a sua alma, o seu espírito estava danado, né, no sentido que havia uma danação ao próprio inferno. Aqui então o termo utilizado é um termo muito forte, né? O pecado, ele deve causar essa repulsa dentro de nós. E às vezes a gente vive numa comunidade que o pecado já não causa mais isso, né? Paulo está falando assim: ó, o pecado dentro de vocês deve causar o que? Essa tristeza. Vocês deveriam lamentar por causa do pecado. A gente deveria lamentar por conta do pecado. Lamentar pela perda do irmão pelo pecado que o leva à destruição.
E lamentar porque o pecado que o leva à destruição leva também à vergonha a igreja do próprio Cristo. E a gente já viu diversas pessoas que vivem uma vida desenfreada, pecaminosa, dizem ter comprometimento com Jesus, mas a sua vida não diz isso, né? E literalmente isso é motivo de vergonha para o Evangelho. As pessoas lá fora falam, eu querer me converter, para quê? Né? Eu aqui fora sou mais justo do que aquele que está lá dentro, né? Eu sou mais, pago minhas contas mais em dia do que aquele que está lá dentro. Eu faço menos coisas erradas do que aquele que está lá dentro. E claro que a gente entende que ser cristão não tem a ver só com uma moralidade, né? Essa moralidade ela é fruto natural daquele que se encontra no Espírito, né? Mas o que Paulo está dizendo é justamente isso, né? O pecado deveria ser motivo de lamento. Olha o que Dietrich Bonhoeffer, um alemão que foi morto na Segunda Guerra Mundial, ele diz: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem a disciplina eclesiástica. É a confissão, é a comunhão sem a confissão dos pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. A graça sem Jesus vivo e encarnado, né? E às vezes a gente prega uma graça barata dentro das nossas comunidades, né? Uma mensagem que não leva para o arrependimento, que o pecador ele não leva a ser disciplinado. Eles se orgulhavam-se não apenas do pecado, mas também se orgulhavam apesar do pecado, né? Ou seja, naquela comunidade havia uma omissão quanto àquilo, e aqui Paulo está dizendo que isso é motivo de lamento. A omissão também é motivo de lamento, não só quando nós não lamentamos, mas quando há uma omissão por parte nossa, como filhos de Deus. A gente precisa cuidar um dos outros, né? A gente é um corpo, e como corpo a gente precisa cuidar de cada parte do membro, cada membro desse corpo. E a disciplina não é a fim de que o corpo ele possa ser punido, né? Ou seja, o meu dedo está doendo, eu não vou lá socar o dedo na parede, né? A fim de que apenas eu puna meu dedo porque ele está doendo, né? Olha, não é para você doer dedo, então eu vou lá causar mais dor em você para que você pare de doer. Não, pelo contrário. Se a gente tem uma doença ou algo preocupante dentro do no nosso corpo, o que a gente faz? A gente procura médicos, a gente vai tratar aquele corpo, ou seja, o objetivo da disciplina é o cuidado, é a reconciliação. Até mesmo essa disciplina extremamente rigorosa de Paulo, de entregar esse indivíduo a Satanás, ela tem o propósito e o objetivo da restauração e da reconciliação, algo que acontece lá na segunda carta de Coríntios, quando Paulo de novo convida essa comunidade a receber agora esse irmão que havia se arrependido, né? Porque agora a igreja não queria o receber, né? E ele está falando, agora vocês estão sendo pesados demais, porque ele já se arrependeu, né? E agora vocês precisam receber ele de volta na comunidade, né? Porque ele já foi restaurado. Ou seja, literalmente a disciplina, né, que Paulo aplica, ela produz um efeito naquele membro. Paulo está preocupado aqui com o fato de que os membros da comunidade estão mais preocupados com o status de uma pessoa do que com a moralidade, né? Talvez, quem sabe, essa comunidade está preocupado em não perder, né, esse jovem que era um benfeitor da comunidade, né? Um jovem rico, provavelmente ele dava boas ofertas, ele tinha ali um certo domínio, né, e uma certa status dentro daquela comunidade, né? E quantas igrejas às vezes a pessoa não é disciplinada porque ela possui outras formas de controle que às vezes controla a igreja a não disciplinar. Às vezes a pessoa é abastada, é rica, e aí a igreja não disciplina porque tem medo de perder o dízimo, a oferta, né? Ou a pessoa de influência, aí o pastor não disciplina porque tem medo, porque se ele disciplinar, ele sabe que metade da igreja vai se voltar contra ele, né? Aqui, talvez poderia até ser esse motivo, eu não sei, uma pessoa nessa condição, mas de fato existe uma omissão, e Paulo é firme quanto à sua posição de que eles deveriam não se orgulhar, mas se lamentar. Versículo 3, 4 e 5, diz assim: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente no Espírito,
né, ainda que eu estou ausente, longe de vocês, mas eu estou presente aí, eu já sentenciei como se eu tivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunido vocês e meu espírito, com o poder de Deus, no nosso Senhor, que esse tal, Paulo ele não fala nem o nome, né? Ó, a gente sabe quando a gente utiliza esse pronome, né? Esse tal, né? Esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, uma disciplina, sim, que é rígida, né? E aqui a destruição da carne não é a morte física da pessoa, mas a gente sabe que o pecado ele produz o quê? Morte. Então entregar o indivíduo a Satanás e ao seu bel prazer é literalmente entregar o indivíduo à sua morte espiritual. É entregar o indivíduo ao afastamento de Deus, ao afastamento da comunhão da comunidade. É o que Paulo está falando, ó, esse que tem vivido de uma forma desregrada, né, desde que ele vive assim, entrega ele a Satanás para a destruição da carne, para quem sabe um dia, se essa carne sendo destruída e esse indivíduo seja entregue a Satanás, o seu espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Os versículos aqui explicam como a disciplina deve ocorrer, com a autoridade, né? Paulo utiliza não só a autoridade apostólica, mas a autoridade do nome de Jesus, ou seja, a disciplina é dada em nome de Jesus, no contexto de uma assembleia no poder de Cristo, né? Ou seja, aqui a assembleia, e a gente quando lê lá em Mateus 18, versículo 15 a 20, né? Paulo não, né? Agora é tudo Paulo. Mateus lá no capítulo 18, o que ele fala? Jesus falando sobre a disciplina, ele fala, olha, vai lá um irmão, se não ganhar, leva mais um, né? Até que isso seja levado à comunidade. Ou seja, existem passos, né? Que a gente pode tomar numa disciplina na comunidade. Só que qualquer disciplina, irmão, ela não tem o motivo de envergonhar ninguém, de condenar ninguém. A disciplina, ela deve ter o motivo de restaurar aquele membro para o corpo, né? Só que, dependendo da disciplina, a gente restaura de forma diferente. Por exemplo, alguém que sabe que tem tendências ou predisposições genéticas a ter um problema cardíaco. Na minha família é cheio de gente com problema cardíaco, né? Por exemplo. Eu posso me disciplinar para ter uma alimentação saudável, para fazer exercícios físicos. Para quê? A fim de que o corpo não padeça. Essa é uma forma de disciplina. Eu me autodisciplinando numa forma instrutiva e formativa, a fim de que não haja, então, padecimento do corpo. É o que a gente faz no dia a dia aqui na comunidade. A pregação do Evangelho é isso. É um tipo de disciplina. Uma disciplina formativa, instrutiva. A EBD é um tipo de disciplina formativa, instrutiva. O aconselhamento é um tipo de disciplina. Então, todos nós precisamos ser disciplinados e submissos à disciplina, né, de Deus, né, e uns dos outros. Né? O aconselhamento é um tipo de disciplina, só que é um tipo de disciplina de prevenção, né? Ou seja, e a disciplina tem a ver com, literalmente, né, no militarismo a gente fala, né, que os dois pilares do militarismo é a disciplina e a hierarquia, né? E a disciplina não tem a ver só com uma série de regras que precisa ser obedecida, né, mas até com a própria autodisciplina para o seu dever viver de uma forma, né, que ali o seu dever impõe, né? Então, ou seja, uma autodisciplina. Nesse primeiro sentido, né, a disciplina ela tem essa ideia de autocuidado, né, a fim de que a igreja ela continue saudável, né? A gente vê que pode ter alguns problemas dentro da comunidade, então a gente precisa instruir a comunidade, instruir uns aos outros. Aqui todos nós somos chamados de sacerdotes. Disciplina não é dever só do pastor, né, mas é um dos outros. Todos somos partes desse corpo, né? Então nós devemos cuidar do corpo. Um segundo tipo de disciplina é a disciplina que a gente fala corretiva. Essa já aconteceu alguma coisa, já tem um pecado, já tem um machucado, né? Ou seja, eu já fui lá jogar bola, né, e já machuquei meu pé. O pé já está machucado. E aí, se o pé está machucado, o que a gente precisa fazer? O pé está machucado, eu vou lá, pego a motosserra e corto o pé fora? Não, né? O pé está machucado, a gente trata do pé, né? Às vezes, se for preciso, coloca o gesso, né? Se não for preciso colocar gesso, né, aí eu não sei muito a medicina o que vai fazer, mas vai restaurar aquele pé. A pessoa vai ficar um pouco sem andar, vai descansar,
até que naturalmente aquele pé vai ganhando forças, né? E ele vai voltar a andar de novo, de repente ele está correndo, jogando futebol de novo, né? Está lá de novo. Essa é a disciplina corretiva, né? Que acontece no dia a dia da igreja, né? O irmão vai lá, alguém vai lá e peca, o irmão se ira contra o outro, fala mal, o irmão fofoca da vida do outro, sei lá, existe um problema de família, marido, esposa, sabe? Essas questões que acontecem na nossa vida, de pessoas lutando contra o pecado, mas que está aí, né? E às vezes a gente desliza, às vezes a gente cai, né? E aí a gente precisa de uma disciplina corretiva. Ó, irmão, vamos ajustar, né? Vamos se arrepender, vamos voltar, vamos orar a Deus, sabe? Vamos recomeçar. Isso é disciplina corretiva, né? E aqui Paulo, ele trata de um terceiro tipo de disciplina, que é a disciplina cirúrgica, que é literalmente a remoção de uma parte do corpo. A gente sabe que isso acontece só em casos mais extremos, né? Ou seja, quando a presença daquela parte no corpo, ela já é mais danosa do que a sua ausência. Olha isso. Quando a presença de alguém no corpo é mais danosa do que a sua presença, então essa pessoa ela é convidada, né, a rever a sua situação. E Paulo aqui o convida a se retirar, né, a ser excomungado. Hoje em dia é algo que pode até causar certa polêmica, né? A gente não vê mais isso acontecendo nas comunidades, né? Antigamente se via mais esse tipo de excomunhão, né, dentro da igreja, né? O irmão fez isso, aquilo, né? E a gente tentou retratar, não houve retratação. A gente tentou, o irmão não se arrependeu, então o irmão não faz mais parte da membresia da igreja, né? Se ele faz parte do corpo de Cristo, é Cristo que pode dizer, né? Quem é a gente para dizer que alguém não faz parte do corpo de Cristo? Mas há ali um ato de disciplina, mas não um ato de disciplina punitivo, né? Eu não estou punindo. É um ato de disciplina a fim de que aquela pessoa ela seja restaurada de volta, né? Então a gente tem que pensar como comunidade de fé que quando a gente aplica a disciplina, a razão da disciplina é sempre a restauração e a reconciliação, não é para punir ninguém. Se a gente quer punir alguém, essa disciplina não deve acontecer. Ninguém deve ser punido, né? Sabe, eu converso às vezes com a Nicole já sobre filhos, né? Embora a gente não tenha, né? Mas às vezes a gente conversa, né? Sabe aquela criança, né, que às vezes está correndo, aí ela tropeça, cai, se machuca, aí chega em casa, o pai bate nela ainda. Você já deve ter visto isso, né? A criança num acidente, né? Não foi ela propositalmente se machucou, ela num acidente se machuca e às vezes ela é disciplinada, né? Esse é um tipo de disciplina, eu entendo, exacerbada, desnecessária, né? Mas pelo menos é minha visão de ver. E às vezes a gente tem esse tipo de disciplina na igreja, né? A gente disciplina, sei lá, porque quer punir a pessoa, acha que está no direito de punir alguém. Pelo contrário, Paulo, ele diz que aquela igreja deve compreender que o entregar a Satanás aqui é a fim de que o corpo e a alma dessa pessoa sejam salvos. E aí ele continua no versículo 6 a 8, dizendo, e não é bom esse orgulho que vocês têm. Olha o que Paulo diz, não é bom vocês que se dizem tão poderosos, né, nos seus atos, né, cheios de dons, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouquinho de fermento leveda toda a massa? É isso que diz lá em Gálatas também, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele diz, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato são, sem fermento, né? Ou seja, até a representação da ceia, né, o pão sem fermento. Cristo é o pão sem fermento que foi crucificado, ou seja, que não havia pecado. Como que o seu corpo então pode aturar o pecado? Como que o seu corpo pode aceitar livremente e permissivamente o pecado, sendo que Cristo foi sacrificado como um cordeiro imaculado e como o pão sem fermento? Pois celebramos a festa não com o pão velho de fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da própria verdade, né? Paulo já dava indícios disso lá em 1 Coríntios 3, 16 a 17, desse tipo de correção que é cirúrgica, onde ele dizia assim, vocês não sabem que são santuários de Deus, mesmo livro, capítulo 3, e que o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, vocês são santuários de Deus, são templo, e o Espírito habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá.
porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O que está acontecendo aqui? Alguém dentro da comunidade, quando ele está vivendo no pecado, de uma forma que não se arrepende, ele está destruindo o quê? O próprio corpo de Cristo. E lá no próprio livro, em 1 Coríntios 3, já diz que o próprio Deus iria destruir essa pessoa, porque ela estava destruindo o seu corpo. Deus tem o zelo pelo seu corpo. Deus tem o zelo pela sua igreja. Deus cuida, e a gente, de igual forma, a gente deve ter um zelo pelo corpo e pela igreja de Cristo. A gente deve entender que todos nós somos pecadores. Isso é fato. Se a gente for disciplinar a gente porque é pecador, todo mundo já estamos em disciplina. Mas a gente precisa de pessoas que são pecadoras, mas que são disciplinadas e arrependidas. Pessoas que têm o coração submisso a se arrepender, a começar de novo, a voltar de novo, a poder seguir em frente e a cada dia crescer conforme a imagem do Filho. Uma pessoa indisciplinada dentro da comunidade, que não aceita a disciplina, é sinal do quê? De orgulho no coração, Uma pessoa orgulhosa, que ela não quer receber aquela disciplina. Por quê? Não quer receber porque talvez ela tem medo do seu nome ser envergonhado, Ela tem medo do seu nome ser malfamado, como se sinceramente a nossa reputação fosse mais importante do que a reputação da igreja de Deus, da reputação de Cristo. E não é, não é. A reputação, a honra de Cristo é muito mais importante do que o nosso nome. Se o nosso nome tem que ser envergonhado, a fim de que o nome de Cristo seja exaltado, que seja assim, mas que o nome de Deus continue sendo exaltado na sua igreja, seja pela instrução, seja pela correção, ou seja, pela própria disciplina. Pastor Jeremias, da 8ª igreja de Belo Horizonte, ele escreve assim sobre a disciplina, uma igreja que não pratica a disciplina certa, bíblica, constante, cuidadosa, atenciosa, respeitosa, firme, afetuosa, não deve nem sequer observar a ceia do Senhor. A disciplina deve ser feita em amor, compaixão, sem vingança, ódio ou retaliação. Vale lembrar que a disciplina é um ato de compaixão, de purificação e de amor do nosso Pai, um Pai que ama o seu Filho. E por isso, ele disciplina de forma educativa, de forma corretiva, e às vezes até precisando excluir, a fim de que aquela pessoa seja salva. Então, a disciplina não é um mero obediência ou punição à pessoa, mas ela vem do próprio coração de Deus, preocupando-se em primeiro lugar com a sua igreja, de que a santidade de Deus seja mantida na comunidade, mas também para que os indivíduos sejam reconciliados, restaurados, amados, recebidos e que cresçam no ambiente. Para isso a gente precisa submeter muitas vezes a disciplina. Eu já precisei submeter a disciplina, porque a gente às vezes pisa na bola. Eu estou na igreja pode dizer com 11, estou desde os 2 anos de idade, já 30 anos dentro de igreja. Claro que eu não posso considerar com 2 anos de idade, mas sei lá, desde os 2 eu estou na igreja. Mas eu me batizei com 11, então vamos dizer 20 anos, Tempo da inocência, não valia, lá com depois, mas desde pequeno na igreja, a gente às vezes pisa na bola, como jovem, com adolescente, pastor, às vezes precisa, vem cá, meu filho, vamos sentar, olha, o que você está fazendo não é tão correto, Quem já talvez não passou por isso, pode passar, E a forma com que a gente deve receber isso, não deve ser como uma punição, o pastor quer me punir, ou o líder quer me punir, não, deve ser como um ato de amor, de respeito, de cuidado, a fim de que a igreja cresça de forma saudável, de uma forma bíblica. Então o processo ou o propósito da disciplina é sempre a restauração e a salvação do irmão na fé. William Hendricks diz assim que a ausência da disciplina é uma maldição para qualquer igreja. Deve haver sim normas de fé e conduta. Mark Dever, um pastor norte-americano, diz que uma igreja que não exerce disciplina, numa igreja em que não se exerce disciplina, os exemplos não são claros e os padrões ficam confusos, Paulo ele cita aqui e fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, Nosso ditado popular diz que uma maçã podre apodrece todo o resto, todo o cesto. Um pouco de fermento realmente pode levedar toda a massa. Por isso a disciplina ela serve para correção
mas também para a proteção da própria igreja. E a gente finaliza, versículo 9 a 11, Paulo dizendo, em outra carta que a gente não tem, né, essa era a primeira que a gente tem, eu já escrevi que vocês não se associem com os impuros, com os imorais, com aqueles que têm cometido porneia, é o que ele está dizendo aqui. Mas eu me refiro, com isso, não aos impuros do mundo, aqueles que não conhecem a Deus, os avarentos, ladrões, idólatras, porque neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora eu escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo comungue com este, né? Um ato pode parecer um pouco, para a gente, um pouco rígido, mas o que Paulo está dizendo é que a gente precisa cuidar do corpo de Cristo, né? Lembra lá em Salmos 1, quando existe toda uma degradação, né? Bem-aventurado aquele que o quê? Não anda e não se assenta, né? Existe um processo aqui de degradação. Não anda, não se detém, né? A pessoa está andando, de repente ela está sentando, de repente ela está participando. O que Paulo está dizendo é justamente isso, né? Não estar à comunhão com essas pessoas é não participar das mesmas ações, né? E não comungar do mesmo comportamento, da mesma atitude, da mesma permissividade daquela pessoa que agora é uma maçã podre, está dentro da comunidade, precisa ser retirada, precisa ser cuidada, né? Então a gente tem vários tipos de cuidado e de disciplina. 2 Tessalonicenses 3,6 diz, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vocês se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, não segundo a tradição que vocês receberam de nós. O fato é que a imoralidade sexual, a idolatria, a cobiça, ela muitas vezes estão presentes, né? E a gente precisa cuidar para que a gente não seja apenas religiosos, convencidos, e não verdadeiramente convertido. O coração convertido é um coração que se arrepende diante de Deus, né? Não que não peca, mas que se arrepende diante dos seus atos e que se submete, né, a todo tipo de instrução, de disciplina, de correção, que é feita sempre em amor. Claro, como a igreja que sempre cuida, né? 1 Coríntios 12:13 diz, né, pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar o de dentro? Os de fora, Deus os julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. A igreja, ela é corresponsável, juntamente com Deus, com aqueles que estão dentro da comunidade. A ação disciplinar de Deus envolve essa admoestação, a correção, a severidade de um pai, mas que é motivada por um amor, pelo amor, né? Não a punição motivada por ódio e pela raiva. Tem pais que batem em filhos motivados pela raiva, motivados pela ira, né? Subiu na minha cabeça, não aguentei, e às vezes deixa o filho lá literalmente roxo, né? Espanca, né? Há um abuso ali físico daquela pessoa. Deus, quando nos corrige, a Bíblia diz que o motivo é o amor, é a graça, é a restauração, é a reconciliação. Que a gente entenda, né, que a disciplina é assunto de igreja, é assunto que deve ser tratado com seriedade, porque o pecado é uma afronta contra o próprio Deus, né? E Deus nos convida a sermos disciplinados, né, a entender tanto a instrução, a formação, a correção, né, e até mesmo, se for preciso, né, a exclusão ou uma suspensão como ato não de uma rigidez demasiada que vai produzir morte em ninguém, mas como um ato de amor do próprio Deus, de reconciliação, de perdão e de compaixão. E que a gente, como igreja, né, a gente esteja consciente para a gente não cair em nenhum daqueles dois extremos que eu iniciei a pregação, né? Não confundir disciplina com controle, não confundir disciplina com abuso, não confundir disciplina com autoritarismo, também não confundir disciplina com uma displicência, ou com a falta de disciplina, com a indisciplina, mas pelo contrário, né, como disse o Russell Shedd, né, a gente tenha uma disciplina que seja uma disciplina bíblica, né? Como eu disse, né, esse texto não é o texto, né, o primeiro texto que alguém vai, vou escolher um texto para pregar hoje, vou pregar sobre disciplina.
vou falar sobre a necessidade da disciplina. Mas eu acho que é um texto extremamente importante, né? Porque a gente é corrigido e disciplinado por Deus, e a gente também é disciplinado a todo momento, né? Então qualquer ato de disciplina não é ato de vergonha, é ato de reconciliação, de restauração e de comunhão. É o que a gente faz quando a gente participa da ceia, né? A gente é disciplinado a participar da ceia num ato memorial de um sacrifício de Deus por nós, né? Nesse momento, eu queria convidar o Júlio, né, e a irmã para estarem louvando a Deus. A gente vai estar fazendo a distribuição dos elementos da ceia. Eu vou estar distribuindo junto com a minha esposa os elementos da ceia. Você pode ficar aí no seu assento, a gente vai distribuir para vocês esses elementos, enquanto os nossos irmãos louvam a Deus com uma canção.